E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton Patrício da Império Software, da Empreender de Verdade. E hoje nós estamos aqui com o André Vieira de Oliveira. O André é fisioterapeuta e também especialista na área de dor e alterações articulares. E aí, André, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Everton? É um prazer estar aqui com você. Bem, muitos me conhecem já, eu sou André Vieira, sou fisioterapeuta, eu trabalho principalmente na área de doenças articulares, problemas posturais, escolioses, e agora eu trabalho principalmente na parte de dor, do agudo, dor crônica. Minha especialidade está muito voltada para a área de dor, chama dores músculos esqueléticos, dor do sistema muscular, sistema articular. É um prazer estar aqui. Show de bola, meu caro. O prazer é todo nosso. Gostaria de complementar que o André é uma referência para mim na área de fisioterapia. Ele foi quem fez um tratamento que eu necessitei há algum tempo atrás de RPG, de reeducação postural global. É isso, não é, André? Então, naquele tempo eu tive um problema na minha coluna vertebral e o que acontece é que eu não conseguia nem andar direito e por conta do tratamento que o André fez em mim, eu praticamente o problema sumiu. Né? Então, depois disso, ele ficou sendo uma referência para mim na área. Inclusive, até fiz um curso de fisioterapia com ele, indico bastante. Né? Então, é, vindo aqui para o motivo da nossa entrevista, eu sei que muitas pessoas elas estão passando muito tempo em casa e estão sendo privadas de fazerem exercício, aquela velha caminhada que muitas pessoas cada vez mais aderem ou estavam aderindo e ainda vão continuar a aderir após esse período de isolamento social. E também a questão das visitas à academia, muita gente gosta de malhar e nesse momento está sendo privado disso. E eu, por exemplo, eu gosto muito de praticar esportes. O meu esporte favorito são as artes marciais, especificamente o karatê, que eu pratico desde a minha adolescência. Porém, eu tenho a experiência de que nem sempre eu, infelizmente, posso praticar assiduamente todos os dias e, vez por outra, eu preciso me afastar para me dedicar ao trabalho ou algo em específico que não é o correto. O correto é que a gente mantenha um ritmo de movimentação corporal, um ritmo de esportes constante, porque isso eu acredito que seja tanto bem para a mente quanto para não somente bom para a mente, quanto também para o corpo. E um problema que eu percebo é que nesses intervalos que eu dou é, no karatê, eu acabo eu acabo percebendo o surgimento de várias dores no meu corpo. Certa vez, inclusive, eu fui me levantar repentinamente da cadeira e deu dor até no meu joelho, né? E eu percebo que isso também pode acontecer com as pessoas que estão em isolamento social. E por isso eu fiz aqui algumas perguntas para a gente se basear aqui na nossa conversa, na nossa entrevista. Ok? Ok, muito bem. Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: uma das formas preferidas de um grande número de pessoas é ocupar o tempo assistindo filmes e séries da Netflix, por exemplo. Porém, o problema é que na quarentena muita gente acaba exagerando e passando horas na frente da TV todos os dias. Quais são as dicas para esse tipo de pessoa? Exemplo, quantas horas no máximo é possível ficar assistindo filmes? De quanto em quanto tempo devo levantar para fazer alongamentos? De que tipo de, aliás, e que tipo de alongamento seria o ideal? Bem, vamos lá. Uma pergunta importante, sim, mas é um pouco. Não existe um padrão de tempo, na verdade. Cada pessoa, cada indivíduo tem uma resistência, tem um sistema diferente. Da mesma forma que tem pessoas mais fortes que outros, tem pessoas que aguentam mais uma posição ruim do que outros. Tá? Os tecidos são diferentes. Então, cada pessoa tem que identificar seu limite. O ideal é o quê? Eu percebo que a partir de meia hora, por exemplo, ou a partir de uma hora naquela posição parada sentada, ou naquele determinado sofá que não machuca mais, se o indivíduo inicia esse quadro de sintomas, o ideal é ele
antecipar e se movimentar antes de surgir o sintoma. Como não existe, não tem como avaliar alguém e dizer que o padrão de melhor alongamento para você é o padrão X, mas existe uma forma mais global de trabalhar, porque, de forma geral, a posição sentada, que é a posição mais adotada nessa quarentena, que as pessoas passam muito tempo no celular, ou assistindo TV, etc., é aquela posição que mais prejudica, porque mantém a coluna no final de uma amplitude de movimento que fica distendendo os tecidos e irritando os tecidos. Se você imaginar aquela pessoa no sofá, sentada bem relaxada, bem enroladinha, é tipo aquela pessoa que fica bem curva. Se você imaginar do ponto de vista tecidual, ou seja, a estrutura do corpo são formadas por tecidos, é como se eu pegasse meu dedo, pegasse meu dedo e puxasse ele para trás. Então, ficar sentado relaxado como se eu ficasse sentado relaxado dessa forma. Eu suporto passar aqui 10, 20 minutos, digamos, por exemplo. Mas tem pessoas que suportam 1 hora ou mais. Então, cada um tem que ver seu padrão de resistência. Porque quando inicia um processo de dor que está puxando muito esse tecido, ele tem que levantar e tem que movimentar esse tecido. Então, cada um tem características diferentes, padrão diferente. Mas, de forma geral, preparei até um videozinho muito bom para esse ponto de problema. Então, a posição sentada é uma posição que fica muito tempo curvada no final da amplitude, ou próximo do final da amplitude, puxando esses tecidos, que irrita esse tecido. Se você ficar, você em casa, pode pegar seu polegar, seu dedo, indicador, por exemplo, e puxar para trás. Até certo ponto você aguenta. Mesmo que a forma de puxar seja suave, seja leve, não seja tão forte, mas você manter aquela posição puxada por um determinado período de tempo, o tecido vai irritar. Não precisa ser forte. Da mesma forma, a posição sentada. Fica curvado, um curvado suave, leve, mas o tempo prolongado faz aquela resultante de força gerar uma força maior e assim gerar sintoma. Então, o ideal é levantar antes de surgir sintoma e fazer um alongamento bem simples, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Entendo. Só para deixar o pessoal ciente aqui, o André me passou 2 vídeos antecipadamente, porque houve algum problema técnico e por conta de configurações no software, não teve como passar no computador dele. Aí vou passar aqui direto do meu computador. É esse o momento de passar algum daqueles vídeos? Eu falei agora da lombar. Da mesma forma, o pescoço, né? Quem fica muito tempo vendo celular, TV, o pescoço tem uma tendência natural de ir para frente, a cabeça de ir para frente. Isso, ao passar de meses e anos, gera uma rigidez no pescoço. Aí os 2 vídeos abordam, um aborda a lombar, outro aborda a cervical, que são os pontos de maior acometimento de dores em pessoas que estão muito tempo sentadas ou sem atividade física. Show de bola. Passa algum deles agora? Pode passar. Pronto. Eu vou abrir aqui o primeiro vídeo. Muitas pessoas gostam ou aprenderam a fazer alongamento no pescoço, da região cervical, pela internet, fazem apenas isso, puxando a cabeça para o lado, deixando o braço aqui ou esticando o braço. A grande maioria faz isso, esticando o braço inteiro. Isso não é interessante porque puxar a cabeça dessa forma pode puxar muito os nervos do pescoço, ou seja, do plexo braquial, essa região do pescoço. Porque muitas pessoas têm a cabeça protrusa, para frente. E tanto escrever, digitar, usar telefone, assistir, faz muito isso. Então a cabeça estando para frente já está puxando muito essa região. E quando faz isso, pode acontecer de irritar. Então o primeiro passo é trazer a cabeça para a posição neutra, ou seja, para trás. É como um dedo. Imagina o pescoço como o meu dedo está assim, ó, protruso. Trazer para trás é como se fizesse isso. Estirasse, voltasse a posição neutra, 0. Então depois que está aqui, é que pode-se fazer o alongamento. De preferência, tirando a tensão dos nervos do braço, puxando a cabeça para um lado, e o braço ou o cotovelo ou o ombro, pode ser assim como referência, puxando para o lado oposto. E volta, relaxa um pouco, estira um pouco, alguns segundos, 5 segundos em média, volta, relaxa. Não precisa manter muito tempo puxando, porque também pode irritar. Ao avançar e evoluir, você pode sim estirar o braço, porque quando estira o braço, está estirando os nervos do braço. Então faz um lado, 10 vezes, com um descanso de 5 segundos entre um alongamento e outro. Descansa, mantém até 5 segundos, descansa 5 segundos. Quem tem dificuldade de trazer a cabeça para trás, de fazer isso, a retração, deve-se primeiro
fazendo movimentos de mobilidade, exercício de mobilidade, ajudando um pouco com os dedos no queixo, para trazer a cabeça um pouco mais para trás. Ou então só com a força natural da cabeça, trazer um pouco para trás. Após fazer isso, a cabeça estiver mais solta, sentir o pescoço mais solto para vir para trás, é que se deve fazer o alongamento. Ok? Ok. Pronto. Show de bola. Ao assistir esse vídeo, eu tive uma dúvida. Se para poder fazer o alongamento eu preciso empurrar minha cabeça para trás. E aquelas pessoas que gostam de estalar o pescoço, não é? Geralmente, quando elas vão instalar, como elas não têm essa noção, elas vão instalar já com o pescoço virado para frente. Aí é que instalam. Existe algum problema? Se existir, a que tipo de problema essas pessoas estão sujeitas? Bem, a cabeça projetada para frente, o pescoço para frente, é muito comum. As pessoas que têm a mania de estalar, ou seja, elas puxam a articulação até seu limite, com força, porque quando a articulação chega no limite, tiver alguma rigidez ali, aquele estalo nada mais é que bolhas de gás que saem quando a articulação é comprimida no final. Não quer dizer que soltou, que liberou nada, não. Quer dizer apenas que cheguei em uma amplitude final e aquela sensação da amplitude final libera gás. E aquela liberação de gás distende a cápsula, que na articulação estão cobertas por cápsulas, distende ela e dá uma sensação de relaxamento, uma sensação agradável. O problema é que pessoas com a cabeça muito projetadas já está muito puxada para frente. Quando ficam puxando muito a cabeça para o lado ou tentando girar a cabeça para instalar, forçam demais a estrutura, irrita um pouco mais. Não é via de regra para todo mundo, mas na maioria das pessoas que tem a cabeça projetada para frente, ficar instalando muito, não é interessante não. De forma geral, instalar não quer dizer muita coisa, não. Quer dizer que você apenas puxou um tecido que estava muito parado. Instalar o dedo. Instalei o dedo. Porque está muito tempo parado, estava digitando, eu só estava fazendo um movimento para frente, de repente eu puxei todo o movimento para trás. Aí instalou e dá uma sensação de relaxamento. Agora, instalar, tem que tomar cuidado, porque quando isso se torna muito rotineiro, um vício, a médio e longo prazo pode irritar articulações e irritar estruturas. Tem que tomar um certo cuidado com esse costume. Entendo. Show de bola, show de bola. O segundo vídeo eu passo agora ou é um momento posterior? O segundo vídeo referente a pessoas que têm dor na lombar, que é a dor mais comum hoje no mundo. Então, pessoas que passam muito tempo sentadas, é muito comum levantar e sentir dor ao levantar, sentir dificuldade ao levantar, como se a coluna não quisesse estender, como se ela quisesse continuar curvada, não é isso? Sintoma parecido com o que você relatou, vai levantar aquela sensação de dificuldade de levantar. Quando isso acontece, porque você já passou muito tempo numa posição, distendendo o tecido, e ele demora a voltar, porque passou muito tempo distendendo, ele tem que voltar lentamente. Então, esse exercício é para trabalhar esse tipo de pessoas que passam muito tempo sentadas e sentem desconforto lombar ou rigidez na coluna lombar, que é a parte baixa da coluna. Entendo. Então, no caso, eu passo o vídeo agora, correto? Correto, pode passar. Show de bola. Vamos lá. Como nessa quarentena as pessoas estão passando mais tempo sentadas, em frente à TV, em frente ao celular, e ficam muito curvadas, em posição de estar sempre nessa posição máxima de curvada ou intermediamente curvada, como se fosse um dedo flexionado, a cada 1 hora, a cada 2 horas ou 3 horas, dependendo da sua sensibilidade tecidual, se está começando a sentir dor ou não, deve-se inverter o padrão, ou seja, se está muito assim, de vez em quando tem que estirar um pouquinho. Então, o ideal é levantar do sofá, colocar as mãos não no quadril e não nas costas, mas na linha da cintura aqui, ó, espalmada, virada para frente, empurrando para frente. Essa pressão para frente faz como se você fosse empurrar a coluna para frente, o quadril para frente, e aos poucos ir aumentando progressivamente o movimento. Fazer pelo menos 10 repetições, mas desde que você vá bem progressivo, sem forçar muito. Vá um pouco mais, vencendo a rigidez, e cada vez mais, as mãos empurrando o quadril para frente, e como se fosse querendo olhar cada vez mais lá para trás. E vai mais um pouco, e volta, os pés abertos, ficar bem estável. De novo, mais, e volta. Novamente mais,
e volta. 10 repetições dessas, pelo menos a cada 2 horas, ou 3 horas, ou a depender da necessidade de cada um. Ok? Pronto. Show de bola, meu caro. É um problema recorrente de quem sente dores crônicas, e principalmente no que diz respeito à coluna vertebral, é o fato de que quando a pessoa vai fazer esse exercício de curvar-se para frente, a pessoa sente uma dor um pouco forte. Eu digo isso por experiência própria. E eu percebi que, até por instinto, quando as pessoas sentem essa dor forte, elas têm a tendência de não continuar com esse movimento. E eu acredito, pelo menos eu aprendi ou me recordo, que nesses momentos em que você sente esse tipo de dor, o correto é você lutar contra o seu instinto e você forçar dessa forma que você demonstrou no vídeo. E é justamente curvar, fazer esse movimento na coluna, quem vai fazer com que a dor, com o passar do tempo, ela reduza. Esse pensamento está correto? Tem algum erro? Muito bem. Está correto. Só que nada em saúde é via de regra geral, né? Então, por exemplo, temos 3 tipos de problemas básicos que afetam a coluna vertebral, que é a parte do corpo humano que é mais acometida por dores, por sintomas. Então, qualquer, por exemplo, tensão muscular é um sintoma, muitas vezes, da coluna vertebral. Eu tenho tensão muscular. Tensão muscular não surge do nada. Alguma coisa está irritando para aquele músculo ficar rígido. Então, se formos pensar a coluna vertebral da forma mais simples possível, simbolizada por meu dedo indicador, temos 3 tipos básicos de problemas de coluna. Temos aquele tipo que as pessoas chamam de postural, ou seja, é aquela pessoa que fica na posição puxando muito, irrita, ou para frente, puxando muito, ou muito para trás, e o tecido chega a um ponto que ele não resiste mais. A gente chama isso, até os arquitetos conhecem muito bem isso, que é o ponto de falha. Aquela estrutura chega a um ponto que ela começa a não suportar aquela carga, aquele peso. Qual a solução? Apenas sair da posição. É aquela pessoa que sai daquela posição, a dor acaba. A dor termina. O outro tipo é como você estava falando. Eu faço um movimento, curvar para frente, e esse movimento me dói. O ideal é o quê? Eu forçar mais, insistir naquele movimento, não ter medo dele, ou evitar esse movimento. Então, depende. Por exemplo, problemas de coluna que dói muito quando curva para frente, necessita evitar um pouco esse movimento, até que se restabeleça o tecido. Então, o tecido, sempre que eu faço um movimento, eu estou tirando o tecido, e o outro está se contraindo, e eu tenho que equilibrar isso, como se fosse uma balança. Então, a balança tem que estar equilibrada. Se você, no seu dia a dia, passa todo o tempo sentado, curvado, e quando vai fazer alguma atividade física, alguma coisa, ainda é mais curvado, chega um momento que o tecido não suporta. E tem o terceiro tipo de problema, que é aquele rígido, aquele que tem uma rigidez, que tem que realmente brigar, ou seja, lutar para vencer a rigidez. Ou seja, tem uma rigidez para ir para frente, realmente tem que forçar para vencer aquela rigidez. Só que aquela rigidez só deve doer no ponto que eu chego forçando no final. Não deve doer durante o movimento. Então, temos esses 3 tipos básicos. Então, no geral, a gente tem que buscar equilíbrio. A gente vive um pouco fora do equilíbrio, porque a gente abandona as atividades físicas, ficando cada vez mais sedentário, e vive só em uma posição, que é a posição sentada, a posição curvada. Então, a gente tem que buscar equilíbrio na vida para poder ter mais saúde nas articulações. Entendi. Então, como você que está assistindo esse vídeo também já deve ter percebido, cada caso é um caso, para cada pessoa é uma situação diferente, e da mesma forma que a automedicação, você sentir uma dor qualquer, vai na farmácia e compra um medicamento qualquer. Da mesma forma que a automedicação, ela pode ser muito prejudicial para você, você fazer exercícios sem a orientação de um profissional devidamente qualificado também é extremamente prejudicial para você. Então, antes de você, fora os exercícios padrões, se você tiver alguma dor em específico, o orientado, o indicado é você procurar um profissional qualificado, e se você estiver aí nas proximidades de atuação do Dr. André, eu indico que você o procure, viu?
É sério, ele é extremamente qualificado. Então vamos lá. A nossa segunda pergunta é: que tipo de dores crônicas podem ser agravadas durante a quarentena e o que fazer para evitá-las? Eu não fiz essa pergunta ainda não, né? A gente já conversou tanto que eu acabei esquecendo. Sem problemas. Então, depois das dores de coluna, temos as dores de joelho, de ombro, de punho e mão, que são as coisas as articulações mais acometidas, porque a gente usa muito, e usa muito na posição fixa. Então, quem digita muito está sempre naquela posição fixa. Quem trabalha sentado está sempre naquela posição sentada, com o joelho curvado, dobrado, ou semifletido, dizer assim. Né? Então, o ser humano hoje é um ser que vive em chamada amplitude média, ou seja, nós temos uma amplitude de movimento. Por exemplo, meu pulso é daqui para cá. A gente vive na amplitude média. Está todo o tempo, trabalha, faz corpo, tudo na amplitude média. O problema disso, de ficar sempre na amplitude média, é que as articulações perdem o estímulo de remodelagem. O tecido tem que ser puxado num sentido, puxado no outro. O contato da superfície articular, quando ele faz o movimento completo, aquela carga em toda a parte do contato da articulação, como se fosse uma dobradiça, simples assim. Uma dobradiça que, se você só mexe essa dobradiça, parte dela, uma porta, por exemplo, que você só abre a metade, o dia que você precisar abrir ela completa, ela não vai obedecer bem, vai estar rígida, vai ter algum problema. Da mesma forma, o nosso corpo. Por nós vivermos em posição média todo o tempo, nosso corpo sofre deformação com isso. Nas articulações, elas se adaptam, sofrem por processo de rigidez. Aí vem aquele velho estado de exame que as pessoas têm medo, degeneração articular. Degeneração nada mais é dizer que a articulação está ficando velha. Tem um processo de envelhecimento precoce naquela articulação, porque a gente não usa ela corretamente. A gente vive numa posição intermediária, não usa ela na sua totalidade. Então, quer ter articulações saudáveis? Comece desde já a usar a sua articulação por completo. Tá? Por exemplo, o ombro, o braço, digitando, o braço está sempre aqui na frente. Raramente o braço vai lá no final, lá para cima, e muito mais raramente o braço vai lá atrás pegar alguma coisa. Isso gera muito processo degenerativo, gera a famosa artrose, contribui muito para a artrose. Tá? Então, vamos sair da amplitude média e vamos usar as nossas dobradiças por completo, para elas ficarem mais saudáveis. Tá? Basicamente isso, de forma bem simples. Show de bola, meu cara. No meio da tua fala, eu tive uma dúvida. Veio na minha mente o fato de que as pessoas, principalmente agora que estão trabalhando em casa, home office, elas podem passar muito mais tempo na frente do computador que o indicado. Então, teria alguma dica de, por exemplo, o que fazer na frente do computador, qual a posição de sentar, algum tipo de cadeira usar ou não usar, algo que a gente possa fazer para prevenir o surgimento de dores para quem está trabalhando em casa? Bem, boa pergunta. O complicado de trabalhar em casa é porque não temos, raramente tem cadeira apropriada, as pessoas não investem no mobiliário, né, bom específico, mas pode se adaptar. Então, sempre que, hoje em dia, é mais notebook. Colocar ele levantado em cima de alguns livros, usar aquele teclado USB separado do notebook para não ficar numa posição mais confortável, sem necessidade de tanto o braço. As cadeiras, como não são muito confortáveis, deve usar uma almofada ou uma toalha, você dobra a toalha e faz tipo um rolo. Deixa a toalha bem redondinha, bem enroladinha, faz um rolo, tipo aquela... As pessoas gostam de fazer isso para viagem, né? Pega uma toalha normal para viajar, para não amassar muito, faz ela um rolo redondinho e coloca esse rolo na lombar, no ponto da lombar. Por que a lombar? Porque a lombar é a base da coluna. Se você bota um apoio na lombar, a lombar fica reta, fica mais ou menos estiradinha, o restante do corpo automaticamente, ou seja, da cintura para cima, vai ter um melhor alinhamento também. No tórax, a cabeça, o pescoço, tudo vai ter um melhor alinhamento. Agora, se a lombar deixa você bem enrolado, bem curvado mesmo, todo o restante alterado. Então, quanto mais a lombar ficar apoiada, melhor. O foco tem que ser a lombar. Tá? Então, foco na lombar e se movimentar. Tem que levantar de vez em quando, porque a posição sentada prende muito a circulação nas pernas, dá aquela inquietação nas pernas. Tá? Quanto mais parado a gente trabalha,
na verdade, está trabalhando em sobrecarga, porque a circulação sanguínea fica dificultada. Você está fazendo um esforço, tem um esforço cerebral que necessita muita nutrição, ou seja, muita circulação, e esse sangue tem que fluir livremente. E ficar parado não é interessante para fluir livremente a circulação. Entendo. Então, por isso tem aqueles alongamentos padrões, alonga assim, né? Como se fosse dando um amém, alonga ao contrário. Os alongamentos que eu passei no vídeo anterior de puxar o pescoço para lá, para cá, obedece naqueles critérios que eu expliquei no vídeo. Então, o ideal do corpo humano é estar em posição mais relaxada possível para evitar o máximo de gasto, o máximo de esforço. Então, esse apoio na lombar tira boa parte da sobrecarga nas estruturas. Relaxa bastante. E trabalhar relaxado é muito melhor. Show de bola. Isso me fez lembrar que, há algum tempo atrás, eu vi uma reportagem que dizia que é interessante você tentar trabalhar em casa ou no escritório em um móvel que deixe você em pé, para que você não fique trabalhando muito tempo sentado. Você pode pegar esse móvel, eu não estou lembrado do nome especificamente, mas é tipo uma mesa maior que você coloca, que o pessoal inclusive nas igrejas utiliza para fazer leitura da Bíblia. Não estou lembrado do nome daquele móvel, mas que você pode utilizar um móvel nesse estilo para que você fique trabalhando em pé, e isso reduz bastante, isso aumenta inclusive o consumo de calorias. Mas do ponto de vista fisioterápico, ele tem alguma contraindicação ou teria algum conselho para quando eu for utilizá-lo, eu ficar em alguma postura específica para não acabar prejudicando o meu corpo de alguma forma? É interessante fazer isso, uma boa colocação, porque é o seguinte, posição sentada é ruim. Posição sentada, por mais que você esteja bem sentado, é uma posição curvada, flexionada para frente. Ao você ficar de pé, ter uma bancada, ter um balcão, alguma coisa, você pode mudar a posição, vou terminar minha leitura restante em pé um pouco no balcão. Isso é excelente. O que pode ser acrescentado nisso aí, para não ficar com as pernas tão paradas naquela posição, tá alternando as pernas, tem algum apoio na frente, para ficar uma perna na frente, uma perna atrás, mudando, variando a posição da perna, que ajuda. Tá? Mas quanto mais a pessoa variar a posição, é melhor. É bem colocado. Show de bola. Então, nossa próxima pergunta é: o corpo sempre causa grandes influências sobre a mente. Sabemos que os casos de transtornos mentais, como depressão, podem surgir ou piorar em períodos de quarentena. O que se pode fazer fisicamente para reduzir o estresse mental? É uma pergunta interessante, porque nem todos têm espaço em casa para fazer atividade física, o que é recomendado. Hoje temos muitos educadores físicos, fazem várias recomendações, aulas de como fazer em casa. Tem N vídeos na internet, né? Mas é o seguinte, a atividade física é essencial nesse momento, porque a nossa mente ela precisa receber outras informações. A gente está sendo bombeado de informações, principalmente informações negativas, e essas informações negativas não são boas. Se a gente imaginar nossa mente como uma casa, nossa cabeça, nossa mente, nosso cérebro é uma casa. E essa casa tem vários quartos. Cada quarto é responsável por receber um tipo de informação específica. Então, temos o quarto para receber dor, receber tristeza, receber alegria, raiva, entre outros. Se a pessoa, porventura, deixa de receber certas informações que ele tinha quando ele tinha lazer, quando ele tinha liberdade de sair, ele começa a se privar dessas informações. O seu cérebro, a sua mente, começa a não receber mais informações de satisfação, de alegria, de lazer, de cansaço físico, sensações relacionadas ao efeito do exercício que ele promove, né? De relaxamento, de bem-estar, sensação agradável no corpo. Ele começa a perder essas sensações. Então, esses quartos, ele começa a ficar vago. Se aquele quarto ficar vago, ou ele tem algum processo de dor em casa, ele tem alguma doença crônica já, ele vai começar a perceber mais essa dor, porque aquelas informações boas ele não está tendo mais, e começa a receber cada vez mais aquela informação de dor. E nosso cérebro, ele procura se adaptar. É como uma casa bem... gosta de receber bem as pessoas. Então, se está vindo muita informação de dor, aquele quarto de dor, vamos dizer assim, né, comparando com quartos, aquele quarto de dor começa a ficar um pouco lotado,
Aí o cérebro, ou seja, a casinha entende. Tem quartos vazios, vamos colocar um pouco de informação nessa dor, está vindo demais para outros quartos, aí começa a colocar aquela informação ruim ocupando os outros quartos. Então, isso se torna um problema mais crônico, gera a cronificação da dor, ou seja, aquela dor que é a mesma, o indivíduo começa a sentir ela mais forte, começa a perceber ela mais presente, ela mais constante, ela de uma forma mais perturbadora, vamos dizer assim. Não que ela esteja pior, mas ele começa a perceber isso. Por quê? Informações boas que chegavam, ele perdeu as informações boas que está deixando. Então, é importantíssimo, nessa época de quarentena, principalmente para quem tem dor crônica, você tem alguma dor crônica, artrose, artrite, problemas de hernia de disco, não importa qual seja o seu problema, né, problema crônico, tem que buscar tarefas em casa, buscar alguma forma de tirar o foco da dor, tirar o foco do problema. Porque quanto mais o foco está no problema, o problema se torna mais crônico, se torna mais como se fosse enraizado, vamos dizer assim. Então, é essencial a atividade física em casa, não importa qual. Busque aquela que está dentro da realidade, da probabilidade, da realidade do paciente, e que ele consiga fazer com satisfação, que ele goste de fazer. Assim, ele vai melhorar o processo do crônico, o bem-estar psicológico dele vai melhorar também. E tem todo esse contexto que tem que ser bem explorado. O ideal é um acompanhamento profissional, mas nesse período crítico que vivemos. Então, fica essa dica. Lembre-se dessa casinha na nossa mente, que tem vários quartos. Procure cada quarto receber todo dia um pouquinho de informação. Então, reserve pelo menos, no mínimo, um tempinho no seu dia para uma coisa que você goste muito, não importa o que seja. Dê aquela sensação boa à sua mente, faça ela sentir aquilo. Não prive ela daquela sensação boa. Tá? É importantíssimo isso. Tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Porque essa teoria da casinha, a teoria já é bastante abordada já no mundo científico, e ajuda a explicar de forma fácil de como é que entender o processo da dor, como ela se torna crônica, se torna cada vez maior. Aquelas pessoas que sentem dor constantemente, que não sente mais prazer em comer aquela comida gostosa, não consegue mais fazer atividade física, não sente mais alegria em certa atividade que antes sentia. Então, tem todo um processo de trabalho para trabalhar com isso. Mas o mais importante é prevenir. Agora, evitar que isso aconteça. Então, coloque informações boas na sua cabeça, ou seja, na casinha. Show de bola. É só uma observação. Eu assisti um dia desse em uma determinada reportagem, ou foi em uma palestra online, que o camarada disse o seguinte: o nosso corpo ele evoluiu entendendo que durante o dia você fica sob os raios solares e durante a noite você não tem mais os raios solares. E isso ajuda, isso influencia inclusive no nosso ciclo de sono. E quando você fica muito tempo em casa e você não sai, você não vê o sol, isso pode acabar tornando você estressado de alguma forma, pode trazer insônia para você. Então, se isso estiver correto, eu acredito que o ideal é você, nesse período de quarentena, tentar pelo menos ir para o quintal ou para algum espaço no qual você receba um pouco de luz solar. E aproveitando ainda que você não fique muito preso a rotinas pré-estabelecidas, que você se afaste um pouquinho da TV, por exemplo, para não ficar todo dia na TV, todo dia na TV, todo dia na TV. Que tal abrir um pouco de espaço para leitura? Que tal ler um livro? Né? Que tal você procurar acordar um pouco mais cedo, que é quando sua mente está mais relaxada, sua mente está mais livre de pensamentos, e você separar, reservar pelo menos uns 20, 30 minutinhos para a leitura. Pelo que eu percebi, a forma que você começa o seu dia, ela exerce uma grande influência sobre o restante do seu dia. Então, se por exemplo, você já começar o dia e você já for observar, já pegar o smartphone para olhar redes sociais, para olhar vídeo no YouTube, se você já começar o dia e entrar em algum jogo, em algum game, ou já entrar em uma série da Netflix para maratonar durante vários dias seguidos, isso torna bem mais estressado. É importante variar as atividades. Isso está correto, meu caro? Corretíssimo, ótima colocação aí. Show de bola. É só mais uma pergunta aqui, chegamos à nossa última pergunta. E é a seguinte: sessões de massoterapia são muito relaxantes.
No entanto, creio que por conta do isolamento social, talvez nesse momento não possamos a recorrer a profissionais como o senhor. Teria alguma dica que quem está em casa possa fazer nos parentes de forma a aliviar o estresse? Tem sim. Então, na massoterapia tem muitos recursos e tem uns mais fáceis, mais simples, que dá para ser feito em casa. Dá para instruir qualquer parente, o esposo, a esposa, um filho, que é bem simples mesmo. Então, em geral, essas questões de estresse geram muito tensão muscular, principalmente na coluna, região de cabeça, pescoço. E a pessoa fica aquela quadro de ansiedade, fica a monotonia, deixa muito tenso. Então, uma sessão de massoterapia, mesmo feita em casa, gera um aumento do fluxo sanguíneo naquela musculatura, causa um relaxamento, causa um bem-estar global, um bem-estar também psicológico, ajuda bastante. Então, pode ser feito principalmente chamado 3 técnicas básicas da massoterapia, que é fazer um deslizamento superficial na musculatura, como se fosse empurrar o sangue pelaquela musculatura, pegando de baixo da região mais distante do coração e levando para cima, na direção do coração, favorecendo assim a circulação de volta ao coração. E essa força progressivamente vai uma pressão maior. A gente chama isso de deslizamento profundo, ou seja, uma pressão profunda naquele tecido, e depois pode ser feito amassamento, ou seja, movimentos circulares naquela musculatura. Pode ser feito com a mão ou com as duas, ou no sentido oposto. Eu separei aqui, tem 2 videozinhos básicos sobre isso, que qualquer pessoa em casa pode fazer, não tem praticamente quase nenhuma contraindicação, se ele tem alguma ferida aberta na região, alguma área muito sensível, algum problema de pele específico, não tenha, pode fazer, tá? Não tem problema. Então, iniciar sempre suave e aumentando progressivamente a pressão. Vai ajudar bastante. Eu vou separar aqui, ó. É bem simples. Mais profundo, vá. Vamos lá. Tem que ativar. Isso, compartilhamento de tela. Ok. Mais profundo, vá. Profundo, 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 mais. Isso, agora. Isso. Esse deslizamento, ó, cada vez mais forte, mais profundo, puxando de baixo para cima, em direção ao pescoço, em direção aos ombros, favorece muito a circulação e relaxa muito a musculatura. É bem fácil de ser feito, pode ser feito em casa, em qualquer ambiente pode ser feito. Deitou na cama, até no sofá pode ser feito. Não precisa de um ambiente muito específico, tá? Então, é uma progressão, uma pressão cada vez mais progressiva. E aqui um exemplo de amassamento. Você pode fazer com uma mão de cada vez, pode ser com a mão aberta, com a mão fechada, e pode fazer com as 2 mãos ao mesmo tempo, como está sendo exemplificado aqui no vídeo. Inclusive, é um vídeo de curso. É um vídeo do curso de massoterapia. Opa, esse vídeo já foi. Tá? Vou voltar isso aqui. Esse amassamento, sempre iniciando de baixo, levando até em cima. Então, isso libera mediadores químicos, isso ajuda bastante a relaxar a musculatura, melhora a circulação, principalmente também para as pessoas mais idosas. Os idosos... deixa eu botar aqui a tela. Pronto, voltando. Os idosos têm maior deficiência circulatória, têm maior problema de rigidez muscular, articular. Então, massagem simples, massagem básica, começar aí para deslizar e depois fazer um amassamento leve, essas técnicas básicas, ajuda bastante a relaxar, fazer uma melhora circulatória e diminuir até o estresse e a fadiga. De forma bem simples. Não precisa ser muito complicado, não. Ligamento e amassamento, só isso. Legal, show de bola. Pois então, para você que está assistindo esse vídeo, eu faço um desafio. Que tal se você trocar massagens com seus parentes? Eu acho que é uma boa atividade e isso vai fazer com que você saia um pouco da TV e fique menos
como se diz, bitolado, né? E vai trazer um pouco de relaxamento para você e para os seus familiares. A interação da família vai ter mais um contato, um vínculo até mais interessante. Sim, sim, certeza. Meu caro amigo, pois chegamos então ao fim da nossa entrevista. Foi um grande prazer tê-lo aqui conosco e espero que a gente possa voltar a fazer outras entrevistas. Eu acho esse um assunto muito importante e que não somente é importante nesse período de quarentena, mas em qualquer outro período, porque afinal de contas, estando não em isolamento social, as pessoas elas têm a tendência de passar muito tempo em casa, mesmo que seja nos finais de semana, e elas sentam-se em posturas incorretas, elas andam em posturas incorretas, e no trabalho, que é onde a maioria das pessoas fica a maior parte do dia, elas ficam sentadas em posturas incorretas. Então, nós precisamos muito, muito, muito de orientações da área de fisioterapia para que a gente não venha a perceber o surgimento de dores no nosso próprio corpo e para combater ou reduzir essas dores de alguma forma, a gente tem que acabar recorrendo a medicamentos, não é verdade? Verdade. Foi show de bola. Uma cuidado com excesso de medicamento nesse tempo, porque as pessoas sempre tem um profissional que fica tomando, né, faz na automedicação. Não é interessante porque a medicação não é específica, tem que ser passada por um médico especialista, de preferência. Às vezes você está mascarando um problema, está com um problema, como um alarme está ligado, uma dor é sinal de alarme, tem uma coisa errada. É verdade. Você vai desigualar, tem que saber o que está errado. Não é interessante, você tem que conferir o que está causando aquele alarme de falar. É verdade. Eu sempre penso que dor é um alarme, um sinal de que é como febre, alguma coisa não está bem. Tá? Simples assim. Então, quando você tiver com dores na sua coluna vertebral, por exemplo, ao invés de dizer, eu vou ali comprar um relaxante muscular, eu vou comprar um analgésico, não. Vá a um fisioterapeuta e se estiver aí nas proximidades do Dr. André, vá consultá-lo. Beleza? Obrigado mesmo. Pois, meu caro, novamente, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. E que nós possamos, em outros momentos, gravar outros vídeos com outras dicas para as pessoas estando em casa ou no trabalho. E, novamente, muito obrigado. E, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Muito obrigado também. Obrigado, Everton. Obrigado a todos. Uma satisfação. Satisfação toda minha. Muito mais. Show de bola. E que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que essas dicas cheguem também a outras pessoas e que possam ajudá-las também. Não somente a você que está assistindo esse vídeo, mas também a seus parentes, seus amigos. Pois é isso aí, muito obrigado e até logo. Tchau, tchau. Até logo, um forte abraço a todos. Até mais, gente.